né? Então vamos lá. Lembrando que nessa avaliação de vocês a gente vai trabalhar o quê? A filosofia medieval, certo? Então, assim, primeiramente, a gente vai entender que a filosofia medieval ela é bem extensa. Por ser assim tão extensa, ela se subdivide. Então, ela divide em dois períodos, né? Ou se subdivide na patrística e se divide na escolástica, né? Então, a patrística, como é que ela se inicia? Ela tem uma defesa de fé cristã diante dos ataques, né, dos pagãos da época. Então, ela é voltada mais para consolidar a fé e a verdade. Então, é uma questão mais de realmente de crença, né? É uma questão realmente mais de crença, fundamentada nessa ideia. Então, assim, eu vou consolidar a minha fé. Então, é a meta principal para a filosofia, aliás, para o período patrístico da filosofia medieval, certo? Onde ela vai se dividir. Então, o objeto de defesa, claro que é a fé, ela defende a fé, e ela vai implantar um contexto de verdade mediante a essa fé. Então, assim, o período medieval, né, é conhecido também como o quê? Como Idade Média, né? Como Idade Média. Então, a Idade Média, ela tem algumas funcionalidades, né? Ela tem alguns pontos centrais, né? Nesses pontos centrais, a gente vai destacar a criação do mundo, o pecado, né? O pecado original e o juízo final. É a partir daí que se tem ideia. Certo? Tem a ideia da criação do mundo, aí vai surgir a ideia de quê? Do criacionismo, vai ter a questão do pecado original e vai ter a questão do juízo final. Certo? Por que isso agora? Porque antigamente, gente, vamos lembrar o quê? Antigamente, o que era que se pensava? A centralidade do, do período de pensamento de cada época, por exemplo, num período antigo, era o centro eram os mitos. No segundo período, o centro era a natureza, né, com os pré-socráticos. E agora eu vou ter ali o quê? A ideia de criação do mundo, a ideia do criacionismo. Então é aí que vai surgir. Não esqueçam disso. Tá certo? Para Marilena Chauí, né, que é Marilena Chauí, que é uma filósofa brasileira, inclusive, ela vai destacar a questão da filosofia patrística como a busca de conciliar fé e razão. Fé e razão. A conciliação entre fé e razão. É o que ela vai defender com relação ao período medieval. Então, lembrar disso lá, né, que eu vou solicitar. Outro ponto de partida é a questão de, da reconciliação dentro desse período, que seria as razões teológicas, né? Então, essa razão teológica, ela vai trazer o quê? Vai trazer uma racionalidade de dependentes da fé. Tá certo? Então, assim, dentro dessa logística, a gente precisa entender isso, gente. Ficar bem nas nossas mentes, que o período medieval, ele vai trazer um contexto teológico, a ideia de Deus, né? Teológico, e vai trazer essa ideia de Deus para uma racionalidade dependente da fé. Então eu tenho que ter fé. Ter fé em quem? Em Deus. Não é nos deuses,
não é na natureza, mas sim em um Deus, criador do céu e da terra, e assim por diante, né? Como a gente vê isso presente na igreja, né? E a igreja que a gente diz, igreja católica, né? Então, a filosofia medieval, ela é uma produção filosófica que ocorreu na Idade Média. Então, lembrar de ligar Idade Média, período medieval. Qual foi o berço, por assim dizer, na Europa? Então, o berço foi na Europa. Ela é primeiramente caracterizada pela predominância de valores religiosos, haja vista que a grande influência da Igreja Católica, num período, mas havendo a tentativa de conciliar com a razão. Duas escolas filosóficas destacou-se nesse período, que foi o quê? A patrística e a escolástica. E consagraram-se como pensadores principais da época Agostinho e Tomás de Aquino, que se destacaram, patrística e escolástica, né? Tomás de Aquino e Agostinho, tá certo? Então lembrar disso. Por que foi que eu destaquei, não sei se vocês perceberam, que eu destaquei o berço foi a Europa. Porque sempre teve, geograficamente, sempre teve um período, teve um local para chamar de seu. Então a filosofia antiga, o berço foi onde? Na Grécia. Na Grécia Antiga. A filosofia antiga, o berço, na Grécia Antiga. Tá entendendo? Aí agora o berço do período medieval vai ser na Grécia? Não. Vai ser agora na Europa. Com um contexto mais europeu. Entendeu? E aí vai surgir várias, né, denominações dentro desse período, mas o berço central vai ser, claro, o foco. Vamos dizer que o foco, né? O foco de estudo não vai ser Atenas mais, não vai ser a Grécia mais, vai ser a Europa, né? Então, por falar em Deus, na época, São Tomás de Aquino, né? Ele traziam ali uma questão bem pertinente sobre as evidências e as experiências para provar a existência de Deus. Lembrar que aí nesse período eu vou ter quem? Tomás de Aquino. E ele vai usar o quê? As 5 vias. Lembra lá naquele mapa mental que eu trouxe para vocês, né? As 5 vias da prova da existência de Deus, né? Então, primeira, segunda, terceira e quarta via. Lembrar desse detalhe, né? Das 5 vias, né? Outra questão também que a gente talvez nem tenha destacado tanto nas aulas pela questão de tempo, mas eu apresentei a vocês os slides que o currículo nas universidades medievais ela era composto por um ciclo básico que envolvia o ensino de 7 artes liberais, dividida em 2 blocos, que era trívio, certo? Trívio, que é gramática, retórica e dialética. Trívio de 3. E quadrívio. Quadrívio vinha de 4. Aritmética, geometria, astronomia e música. Como é que eu entendo isso? As áreas que vocês estudam hoje é o quê? A área de humanas, a área de exata e natureza, né? E a área de linguagem, né? E matemática que fica sozinha, mas ela acaba entrando dentro das ciências naturais, certo? Então, naquela época, eram 2 áreas para estudar na universidade. Só se estudava isso. Trívio e quadrívio, né?
Se eu tivesse num período de trívio, eu estudava o quê? Gramática, retórica e dialética. Linguagem. Pronto. Né? E se eu tivesse no quadrívio, eu ia estudar mais as áreas voltadas para a matemática. Aí eu vou ter a aritmética, a astronomia, a música, certo? A geometria. Sim, música era estudada. As notas musicais, o contexto, porque música é parte de um contexto de matemática, né? Então, assim, seria duas áreas, né? Em cada uma área tinha 3 matérias, entre aspas, né? E outra área tinha 4, né? Outra coisa também sobre ainda Tomás de Aquino dentro das 5 vias seria, eu estou dizendo que é 5. E se a gente for perguntar quais eram? Não preciso nem você dar exemplo, mas eu quero saber quais eram. Era a via do movimento, via da casualidade, via eficiente, via da contingência e via do grau de perfeição. Certo? Repita novamente. Repito na hora. Movimento, casualidade, eficiência e perfeição. Por que essa perfeição? Essa perfeição é a nossa meta. Ser perfeito, ser santo. Ou Jesus não disse isso? O próprio Jesus não disse isso, né? O próprio Jesus, ele disse isso. Sede santo como o Pai do céu é santo, né? Sede santo como o Pai do céu é santo, né? Por quê? É uma ideia de perfeição, que é a nossa finalidade, né? É o objeto de... É a meta. Tá justamente sobre isso. Então, eu vou trazer algumas questões de universidade, né? De Enems, que abordaram esse período para que a gente possa estudar, para testar os nossos conhecimentos, né? Então, Tomás de Aquino, ele vai trazer uma questão de uma via de intelectualidade, uma questão da inteligência, e ele vai dizer que mesmo limitado, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por meios naturais. O que é isso? Não precisa ninguém falar para o outro o que é certo ou o que é errado. Naturalmente, você já vai ter essa ideia, certo? Não se preocupe que eu não vou cobrar o que eu não consegui passar, certo? Só vou cobrar realmente aquilo que deu tempo, né? Trazer para vocês e também lembrar que o período medieval, né? Ele é composto por escolas filosóficas, por provas da existência de Deus, por ideias platônicas e de Aristóteles também, tá certo? A ideia de reflexões, certo? Sobre a natureza e sobre os aspectos sociais da época. Vai ter ali um contexto histórico, certo? Então é basicamente isso que eu vou cobrar nessa prova. Entenderam?